Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou professora e terapeuta de arquétipos, astrologia e Theta Healing. Vim falar hoje sobre os arquétipos naturais. Número 7 e o arcano 7, o carro, tá? Falar um pouco sobre essa natureza que muitas pessoas desconhecem e passam por muitos desafios. Muitas pessoas falam, nossa, Lara, o arquétipo não flui para mim. É porque se você não está alinhado aos arquétipos de base, os arquétipos naturais, você não consegue fluir, às vezes, em muitos arquétipos. Então, o autoconhecimento, gente, é libertador, tá? E eu venho tendo resultados incríveis na mentoria com os meus clientes e decidi trazer isso aqui para vocês avaliarem, olhar se vocês estão, porque também pode ser que eu fale aqui, por exemplo, do número 7, e você fala, nossa, eu não tô vibrando isso, né? Mas porque você não tem esse autoconhecimento e você vibra na sombra. É muito comum com todos os arquétipos, inclusive naturais, os astrológicos, e a pessoa vive muitos desafios na vida toda, porque, por exemplo, astrologia, numerologia, não é uma questão de crença, é fato. Só que as pessoas, muitas vezes, por ter ignorância e fugir inconscientemente dessa natureza, elas vivem desafios. Então, vamos lá hoje observar se você aí é o número 7, como é que você está, e também te ajuda a conhecer as pessoas com quem você se relaciona, respeitar a natureza, o diferencial dos outros também, para que vocês possam fluir junto na vida, tá? Então, como que eu descubro, Lara, se eu sou aí, qual que é o meu o arquétipo natural numerológico? Você vai somar a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e vai reduzir a um dígito, né, de 1 a 9, e você vai descobrir. Então, se você descobriu que você é 7, ou alguma pessoa aí que você gosta, né, seu cônjuge, namorado, namorada, filho, pais, enfim, é o número 7, você pode aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Me conta aqui nos comentários. O número 7, gente, é um número bem interessante, porque é um número de mistério, tá? É um número que traz um potencial muito grande, é interessante, porque ele traz a conexão com o consciente e o inconsciente, e desse lugar, é uma materialização e uma ação direcionada, mas que é interessantíssimo. Eu tenho pessoas próximas de mim que são 7, às vezes brincadeira, a gente brinca que é uma pessoa que às vezes é uma incógnita, né? Porque às vezes você pensa que a pessoa vai agir de uma forma, ela age de outra, e é sempre desse lugar, assim, de imprevisibilidade. E tá tudo bem, é a natureza da pessoa. Só que, assim como alguns arquétipos que eu venho falando aqui, o número 7 e o carro, eles trazem, às vezes, polaridades e são opostos complementares. Desculpa. E é comum, às vezes, a pessoa entrar num polo ou no outro, porque, por exemplo, o carro, você pensa em carro, você pensa em quê? Direção. Você pensa em movimento, você pensa em ação. Mas o número 7, ao mesmo tempo que ele traz isso do mistério, né, da intuição, da profundidade, da introspecção, veja só, ele vai levar para esse movimento interno, tá? Para esse movimento de entender o que se passa dentro de si, tá? E aí por isso que às vezes gera um estranhamento às outras pessoas, e aí ele pode ficar nesse looping de querer estar introspectivo, de querer estar reservado, e na sombra pode se tornar uma pessoa estranha. É muito comum ver o número 7 serem definidos como pessoas estranhas. Por quê? Porque são diferentes às vezes, são incompreensíveis, são dessa formas assim enigmáticas, misteriosas, imprevisíveis, mas que podem ficar nessa polaridade do 7 e deixar de agir, de se movimentar. Na elevada frequência, essas pessoas ativam muito poderosamente essa introspecção, esse seu potencial misterioso, entendem os mistérios internos, se rendem a esse fluxo e agem com direcionamento. Olha só, que interessante. Porque pode ficar numa outra polaridade, né, do carro ali na distorção, querer controlar tudo, né? Porque o carro, ele traz, quem está dirigindo o carro, ele traz esse direção, tá no controle da própria vida, assim, da direção. Mas é claro que tem que se adaptar, por exemplo, surge um obstáculo, tem que se adaptar a isso, essa é a luz dessa frequência. Então tem essa adaptabilidade de antecipar ali com a intuição, né? Os mistérios, os percalços que podem surgir, se render a isso, fazer os movimentos necessários para continuar ali a sua rota naquela direção, mas sem o excesso de controle, né? Sem ao mesmo tempo um excesso de que está fechado no carro, às vezes precisa sair, contemplar a natureza, olhar ali a jornada sem ficar muito fixo nisso,
ampliando, olhando que tem uma rota, tem um destino final, mas você pode curtir ali a natureza ao seu redor, a paisagem, o caminho, não ficar tão fixo e fixado dentro do carro, dentro de si. Eu preciso chegar lá, tem que ser assim, eu quero que chegue logo, tem que ser do meu jeito, porque isso gera muitos desafios. Porque aí a pessoa entra nisso de ser enigmático demais, misterioso demais, não permitindo que outras pessoas, né, e nem levando esse servir para o outro, dificultando o relacionamento, por estar muito introspectivo, muito centrado no próprio mundo, tá? E aí as outras pessoas podem se afastar, ou você pode se afastar por se julgar justamente por ser diferente, estranho, e tá tudo bem ter essa natureza misteriosa e tá desvendando seus próprios mistérios, né? O oculto, o místico, o profundo, o mágico, para trazer para sua própria jornada com uma ação assertiva e direcionada, mas também fluindo, tá? No caminho, no contexto, no geral. Então pode trazer muitos desafios aí para essa pessoa se encontrar nesse lugar, né? Mas é importante você se avaliar, se observar, olhe pro número 7, estude mais sobre ele, olhe para o arcano, né, o carro, e também estude mais sobre ele, para que você flua, porque os dois arcanos juntos, né, a expressão equilibrada do número 7 com o arcano, o carro, ocorre por meio da iniciativa corajosa, física e moral, porque é importante se alinhar com a moralidade, tá? Com seus valores morais, para não entrar também numa distorção de se perder nesses mistérios ocultos e às vezes, se tornar imoral, tá? Então, olha só, a iniciativa corajosa, física e moral para se conectar com os mistérios, equilibrar consciente e inconsciente, a fim de dirigir a própria vida, se especializando nos conhecimentos profundos, misteriosos da alma, sensível e de forma prática, tá? Eu sei que às vezes, gente, pode ser meio desafiador, eu tenho que trazer esse resumo, né, para trazer uma objetividade, mas é um norte, tá? É um norte para você começar a se aventurar nesse universo natural seu, e aí então, e cada vez mais, né, caminhando, se alinhando e fluindo com muito mais facilidade, tá bom? Então me conta que isso fez sentido para você, se você é 7, se você conhece pessoa 7, esse arcano aí também, tá? Se você tá gostando desse conteúdo, vem aqui na descrição do vídeo, acesse o meu site para conhecer a mentoria, eu posso te ajudar bastante a se alinhar com os arquétipos naturais, também vai conhecer meus produtos e serviços no site, tá? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.